Muito bom dia. Que essa paz, que a paz do nosso Senhor Jesus nessa manhã nos permita as reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o estudo que fazemos aqui, nesse momento, em todas as sextas-feiras, nos trazendo entendimento que gere esperança. Tão necessárias, tão necessárias em nossos dias, para nós todos. Viemos aqui, estamos aqui nesse momento, em busca de esperança. Creio que todos nós, cada um com as suas questões, cada um com as suas dores, nós estamos aqui em busca de esperança, em busca de refrigério, que só vem com entendimento. E, prestando atenção na página recebida à porta, na leitura da nossa querida Márcia, logo no início, no segundo parágrafo, quando diz: falar de Jesus é sempre muito interessante, até porque quanto mais altas são as forças e a personalidade de um líder, maior oportunidade de exame de seu comportamento nos é dada. Examinar o comportamento de Jesus é buscar força no exemplo dele, não é isso? E é para isso que nós estamos estudando, Estamos no capítulo 6, o Cristo Consolador. Aquele que consola porque alivia. Não tira as nossas dores, alivia, apacenta, diminui, traz a razão, diz, se quisermos ouvir, o porquê. O Cristo Consolador. Estamos e faremos hoje a reflexão do item 5 deste capítulo. E o item 5 tem como título a vinda, ou o advento, a chegada do Espírito de verdade, ou o Espírito da verdade. E nós podemos acompanhar a leitura do primeiro e segundo parágrafos que vocês têm na página recebida à porta. E diz assim: como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que, acima deles, reina a verdade imutável, aquilo que é universal, que nunca muda, porque vem de Deus. O Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina, como um cefeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Se é para a gente vir, é para ser consolado. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar:
Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Crescer e desenvolver como um cedro, uma árvore forte, grande, que resiste a tempestades e ventanias. Nós temos aqui o Espírito de verdade, relembrando os ensinamentos de quem? Os ensinamentos do Cristo. E nos inspirando por meio de suas palavras. Quais foram as palavras do Cristo? Qual é a palavra que resume os ensinamentos do Cristo? Seria o amor? O amor, que é o princípio fundamental para a nossa elevação espiritual. Baltazar diz, na leitura inicial de hoje, que todas as possibilidades de estudarmos personalidades como a de Jesus surgem para nós como oportunidade de crescimento moral e intelectual, né? O que seria o crescimento intelectual que nos interessa? O crescimento intelectual que nos interessa, que caminha juntamente com o crescimento moral, é a nossa capacidade, a dilatação, a expansão da nossa capacidade de entender. De entender o quê? De entender o que a gente fala aqui, de entender os livros que a gente lê, que muitas vezes trazem palavras que a gente não entende o significado, mas que devemos nos esforçarmos para entender. Mas não é isso, ou melhor, não é apenas isso. É o esforço para entendermos, através do amor, a lei divina. Porque essa sim é imutável. Essa sim existe e vale para todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os tempos. Para as minorias, para as maiorias, para os fortes e para os fracos. A lei é uma só e é resumida em apenas uma palavra: amor. Mas como o amor pode nos elevar espiritualmente? Ah, mas eu quero amar ou eu amo. E ainda assim, eu escorrego tanto. Eu quero me elevar, eu quero me melhorar enquanto pessoa. Parece que o amor não anda agindo muito bem em mim. Como é que é isso? A partir do amor, deriva-se as virtudes. E dentre elas nós podemos destacar caridade, humildade, abnegação e perdão. De que adianta eu dizer que amo se eu não sei perdoar? De que adianta eu pedir a Deus todos os dias que me ensine a amar se eu continuo orgulhosa e egoísta? Eu não aprendi a amar, porque o amor é o antídoto para todas essas questões. O amor se expande nessas virtudes: caridade, humildade, abnegação e perdão, e tantas outras que a gente vem a lembrar e que tenha certeza que são do bem. E como é que a gente sabe que uma atitude, uma ação nossa, um pensamento, um sentimento nosso é do bem? Quando não prejudica ninguém.
inclusive não prejudica nós mesmos. Quando não prejudica nada, melhor dizendo, porque às vezes não prejudica ninguém, mas prejudica o meio ambiente, ou envenena um passarinho, então está prejudicando alguma criatura de Deus, né? É muito incisivo, muito forte, quando ao final do primeiro parágrafo ele diz: vinde a mim todos vós que sofreis. Vinde a mim todos que sofrem, porque o Cristo consola, alivia, aponta caminhos, né? Nós chegamos aqui, por exemplo, nós chegamos aqui porque, e eu ouço muito, ou a gente vem pelo amor ou pela dor. Eu acho que a maioria de nós veio pela dor, não? Ainda que não doa o corpo, mas dói a consciência. Alguma coisa provavelmente a gente sente que está fora do lugar, né? É dor também. E muitas vezes a dor moral, ela é muito maior do que qualquer dor física, porque não tem, materialmente falando, não tem antídoto para ela. Para as dores físicas, muitas vezes nós aliviamos, desde um analgésico simples até um mais potente. Mas para a dor da consciência, que nós chamamos de dor moral, é complicado, né? E é por isso que a gente chega aqui, em busca, né? Em busca do Cristo Consolador, em busca da verdade que está dentro de nós, de cada um de nós, de cada consciência. Porém, a gente muitas vezes precisa de ajuda para descobrir isso, né? É o momento de cada um. Mas é tão bom ter garantias do próprio coração de que se está no lugar certo, não é não? É tão bom quando a gente tem certeza de que a gente encontrou o lugar certo, de que é ali que a gente vai aurir forças para continuar caminhando, independente da dor que venha. É tão bom. Vale o esforço para entender as leis divinas, vale o esforço da busca para encontrar o lugar onde nós possamos guardar as certezas do que é dito, do que nos é ensinado e de como somos direcionados. Porque a chamada é grande, ou o chamamento, como alguns falam, né? O chamamento é grande, mas é individual. E é individual por quê? Porque somos chamados, viemos, a maioria de nós, pela dor, mas o despertamento demora. Nós chegamos a uma casa como essa, por exemplo, e todas as casas de luz e amor que tem aí espalhado pelo mundo. Nós chegamos pela dor, ou pelo amor, ou pelo que seja, chegamos. No caso da casa espírita, ouvimos as palestras, concordamos, discordamos, refletimos, oramos, recebemos o passe e vamos embora. E às vezes nem voltamos mais, principalmente quando melhoramos, materialmente falando, né? Quando passa a dor ou quando diminui o problema e a gente pensa, está resolvido. Ah, mas aquela casa é boa, lá é forte, resolveu o meu problema, eu não volto mais
até o próximo problema. Porque o despertar é individual e porque nós somos frágeis em nossas vontades. Nós somos muito frágeis em nossas vontades. Nós até queremos, mas o mundo lá fora nos seduz tanto, né? Tem tanta coisa para fazer na hora de vir aqui. Tem tanto filme para ver na hora do evangelho no lar. Tem tanta coisa para fazer na hora de uma leitura edificante. E nós somos tão frágeis em nossas vontades que deixamos nos levar. Não somos vigilantes, né? E por isso muitas vezes nós precisamos de comando. Na maioria das vezes nós precisamos de comando. Nós precisamos de direcionamento, porque somos frágeis. O dia que formos fortes o suficiente para sabermos efetivamente quais são as nossas obrigações diante das leis divinas, diante da lei de amor, nós não precisaremos mais de direcionamento. Não precisaremos de templo, não precisaremos de casa espírita. Não precisaremos. Mas com certeza não vai ser aqui nesse planeta. Nem nessas encarnações, nem nas próximas, né? Porque as nossas fragilidades são muitas, né? Falando disso, o que o Espírito de Verdade coloca para nós no 3º parágrafo da página, por gentileza, que vocês têm aí. Eu estou lendo no meu evangelho, mas vocês têm aí. Homens fracos. Vocês têm isso? Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências. A questão é que na maioria das vezes nem isso a gente percebe, né? Não afasteis a tocha que a clemência divina coloca em vossas mãos para aclarar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, as utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. O cristianismo primitivo era de uma pureza emocionante. As pessoas se reuniam nos mais simples e singelos lugares para conversar e falar. Muitos que conviveram com Jesus e outros que apenas ouviram falar, para falar da mensagem de Jesus. Com o decorrer da história, as coisas foram se tornando complexas. Muito intelectualismo, muita necessidade de mistério. O cristianismo primitivo não era assim. Fomos nós que colocamos complexidade na mensagem pura e amorosa de Jesus Cristo.
E hoje nós temos que desconstruir tudo isso, buscando um entendimento claro na palavra que ouvimos, nos livros que lemos, nos estudos que fazemos, mas principalmente buscando um entendimento claro da mensagem de Jesus que está escrita em nós. Está escrita em nossas mentes e nossos corações. Basta que busquemos sem preconceitos, que é uma outra questão muito séria. O que é um preconceito? É ter um conceito antes do entendimento das coisas. Né? Será que nós temos preconceito em relação à palavra de Jesus? Porque na maioria das vezes, se for muito simples, a gente acha que não veio dele. Não é não? A gente gosta de uma coisa mais bonita, de uma oratória mais... Né? É bom a gente pensar nisso. Os erros que nele criaram, repetindo, raízes são unicamente de origem humana. E eis que do outro lado do túmulo, sabendo que a vida continua, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Porque o mal foi vencido por Jesus. Todo o resto somos nós que agregamos todos os dias, com a nossa má vontade, com a nossa fragilidade, com a nossa intolerância, com a nossa falta de amor, com o nosso impedimento de perdão, com as dificuldades que são inerentes a nós, seres imperfeitos, porém perfectíveis, né? Ou seja, capazes de melhorar e melhorar muito. E para finalizar, vamos refletir, né? Precisamos pensar quais são as nossas fraquezas, aquelas mais gritantes, né? Então vamos cultivar o que de bom já existe em nós, porque nós não somos só trevas, nós não somos só coisas ruins, existem coisas boas em nós, que se cultivarmos, aflorarão e darão espaço para que novos bons frutos brotem. Peçamos a Deus a ajuda para que sejamos despertados. Porque a bondade, gente, a bondade do Pai é tão grande, o Pai é tão misericordioso, que Ele nos envia falanges de espíritos iluminados, falanges, para nos ajudar a entender quais são os nossos deveres diante das necessidades que a vida nos impõe. E qual é o nosso maior dever? Que embora exista falanges de bons espíritos, de irmãos de luz nos ajudando, muitas vezes nós não percebemos. Qual é o nosso maior dever? Talvez vocês respondessem: amar ao próximo como a mim mesmo. Mas como assim, se nem a mim mesmo eu amo? Então, qual é o nosso maior dever? Buscar se esforçar cada vez mais para entender a lei divina que é de amor e aplicar essa lei em nossas vidas. Aplicar essa lei. Simples. Tem receita? Não, não tem receita. Mas tem exemplo. Tem exemplo. O maior deles é Jesus. Mas no nosso dia a dia, na nossa vida, se nós prestarmos atenção, nós vamos encontrar bons exemplos.
né? Já que enxergar Jesus está tão difícil para nós, vamos prestar atenção nos bons exemplos que são visíveis, que estão encarnados, e vamos segui-los. Por que não? Basta que a gente busque relembrar o que Jesus Cristo nos ensinou, revivendo as lições evangélicas, mas também entendendo o agora, entendendo o presente, porque o presente, há muito foi revelado. Nós é que não tínhamos ouvidos de ouvir. E o que há muito foi revelado e nós não ouvimos? Primeiro deles, somos imortais, não morremos. Segundo, há uma causa justa e uma finalidade útil para todas as nossas dores. Então, nada de reclamar, é a questão da resignação. Há quanto tempo isso nos foi revelado? Jesus disse isso em várias parábolas, em vários exemplos, mas nós não ouvimos. Cada dor tem uma causa e tem uma finalidade útil. E, principalmente, o ensinamento do Evangelho que foi revelado, mas que tem que ser relembrado. Não estamos eternamente condenados por conta dos nossos erros. É para isso que existe o perdão. E o perdão é sublime. Basta mudar a rota. Basta buscar seguir caminhos mais acertados. Como disse Chico Xavier, cada boa ação que praticamos é uma luz que se acende em torno dos nossos passos. Erramos? Erramos. Vamos fazer coisas boas agora. Vamos acender luzes, ainda que seja de lamparina pequenininha. Vamos acender luzes em torno dos nossos passos, né? Que o nosso Mestre Maior nos ajude a entender essa verdade. Com paz sempre. Graças a Deus.